Mais uma vez, bom dia, sejam todos bem-vindos, né? A nossa aula hoje ela vai ser um pouquinho diferente. Na aula passada, a gente tinha dado início ao conteúdo sobre o imperialismo na África e na Ásia. Na aula passada, a gente detalhou mais sobre esse processo dentro do âmbito da política africana, a luta pela independência e os movimentos de negritude e pan-africanismo que se perduram até hoje, né? E hoje seria a continuidade, né, da questão e a continuidade do conteúdo dessa política imperialista na Ásia. Porém, na aula de hoje, eu decidi que nós íamos ter uma conversa, né, sobre a história de Cajazeiras, porque dia 22 comemorou-se mais um ano, né, a nossa cidade, eu digo nossa porque eu me sinto cajazeirada, embora não tenha nascido aqui, então eu decidi construir com vocês uma conversa sobre Cajazeiras. Nós iríamos ter a participação do professor Fagner, porém teve alguns imprevistos e ele não pôde participar. Né? Bom dia, Letício, seja bem-vindo. E aí, bom dia. Eu prezo muito pela participação de vocês, né? Eu vou fazer aqui algumas perguntas e a partir do conhecimento construído sobre a cidade que vocês já têm, a gente vai dialogar um pouco sobre o histórico da cidade, certo? E aí, em relação ao conteúdo que a gente deu início na aula passada, a gente vai terminar na quinta-feira. Bom dia, Alexandra, seja bem-vinda. Primeiro eu quero perguntar quem realmente é daqui de Cajazeiras. Podem colocar aí no chat e eu responder no microfone. Emily, tu é daqui de Cajazeiras? Laís, eu não sou. Repete, professora. Quem realmente é daqui de Cajazeiras? Lindeslânia, Heloísa, Letício, muitos cajazeirenses natos aqui. Luan, Alexandra, Nicolas. Nicolas, tu é daqui de Cajazeiras mesmo? Não, tô perguntando quem é daqui, quem realmente é daqui, quem nasceu aqui, quem viveu aqui. Então você não é, Nicolas. Deixa eu ver quem mais. Vitória, Mariane. Abraão, tu é daqui também, Abraão? E o pessoal que não é daqui, se sente cajazeirado? Nicolas se sente queimado. Eu vi, aqui em casa às vezes vai ganhar calor, ainda mais na minha rua. E aí, Vi? É importante, né? Pelo menos as pessoas que eu tenho conhecimento, que não são daqui, mas que após chegar em Cajazeiras, acaba construindo laços, criando uma nova história com a cidade, arraigando ainda mais, se misturando com as raízes daqui. Então, isso prova, né, que Cajazeiras tem um histórico de ser uma cidade muito acolhedora, né? Tem uma participação muito grande dentro do seu histórico na construção política, na construção econômica do sertão, né, da Paraíba. Alguém sabe me dizer quem foi o fundador de Cajazeiras? Ó, Nicolas disse que veio morar aqui e não quer mais sair. Alguém sabe me dizer quem foi o fundador de Cajazeiras? Padre Rolim. Cajazeiras?
É que a avó mas assim um pé de cajá, que antigamente era um sítio. Sim, antigamente era um sítio, ó. O pessoal respondendo aí, Padre Rolim. Parabéns para quem respondeu, porque realmente foi Padre Rolim, né? Que, que fundou o município de Cajazeiras. E, de fato, Emily, antes era um sítio, e é por isso que o nome Cajazeiras sai da origem da árvore Cajazeiras, que tinha muito, né, nesse sítio. E alguém sabe me dizer qual foi o ano que Cajazeiras se tornou município? De um pé de cajá, isso mesmo, Lindeslânia. Abraão já adiantando aqui algumas Quantos anos Cajazeiras perguntas, tem, né? professora? Oi, Ariel. Quantos anos Cajazeiras tem? Se eu disser a idade, você vai saber. 157. Quanto? 157. E então? Mais do que um século. Exatamente. Alguém sabe me dizer em que ano? Bom dia, Manuel. Bom dia, Manuele. Sejam bem-vindos. Alguém sabe me dizer em que ano? Assim, Gente, mas tipo, Vitória, quando 1070. Cajazeiras foi Foi fundada, 1070? demorou um pouco de tempo para ela virar município. Foi, professora, sim, 1070? foi em 63. Acho que então ela demorou, porque tem Exatamente. 157 anos, ela demorou. É porque, assim, na verdade, ela começou a se originar enquanto vila, né? Lá em 63, e só depois, a partir da representação dentro da Câmara Municipal. Então também acertei. Muito bem, Lucas. Só depois, a partir da representação dentro da Câmara Municipal, é que teve um projeto de lei para tornar Cajazeiras, de fato, uma cidade-município, né? E aí, nós temos duas datas, né? A do dia 22, Foi indignado. a comemoração. Bom dia, Maria Vitória, seja bem-vinda. Indignado por quê, rapaz? Porque eu tô. Cajazeiras, na verdade, ela se tornou município dia 23 de novembro, né? Só que, perante a relação com essa questão com o próprio fundador, Padre Rolim, a importância da figura enquanto figura religiosa, histórica, política, né? Então, os representantes políticos optaram por comemorar, né, os anos da cidade de Cajazeiras no dia 22, que foi o nascimento de Padre Rolim. E por que vocês acham que existe essa história de que Cajazeiras foi a cidade que ensinou a Paraíba a ler? Ou a da Close, como muitos memes se apresentam? Lindeslane, a gente chega já já aí, viu? Vou até anotar a sua pergunta, para não esquecer, mas a gente chega já já aí. Pessoal? Vitória, Oi, Abraão. eu não lembro direito, mas eu acho que Padre Rolim que fundou uma escola. Exatamente, Sim, Padre que hoje é Rolim. a FAFIC. Não, hoje é o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Não é a FAFIC, não. É a Não, FAFIC, Vitória. não, é o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. É o Lourdes, né? FAFIC não. Mas, como naquela época a região era mais extensa, né? Eu acredito que tomavam um pouco Vitória, da área também. Oi, Vitória. Letícia. eu vou ter que sair no dentista agora.
Certo. Tchau. Tchau. Boa consulta. E alguém sabe me dizer... Abraão já falou aqui, né? Eu ia perguntar se alguém sabia onde ficava a primeira localidade da Fazenda Cajazeiras, né? Abraão já se adiantou ali no chat, colocou o tênis clube, né? Aquele prédio ali foi uma das primeiras localidades da fazenda, né? Que ficava à beira do rio, né? Que hoje é conhecido como Açude Grande, que abastecia a comunidade e os animais, né? Que se criava na fazenda. E Lindeslânia perguntou aqui em que ano começou a construção da Catedral de Cajazeiras, né? A gente vai ver que em 1915 há um processo de seca no sertão, né? Conhecida como a seca do 15. E aí, mais do que nunca, as pessoas elas vão se tornar religiosas, desenvolver alguns hábitos voltados mais para essa devoção, pedindo, né, para que as divindades acabem com a seca e tragam chuva ao sertão. Então, essa crise, né, que o sertão vai passar, vai intensificar mais ainda essa relação com o divino, essa necessidade de ter um lugar para se orar, para rezar, para celebrar. Então, Lindeslânia, é justamente nessa época, né, que mãe Aninha, né, a mãe de Padre Rolim, vai sentir a necessidade de criar uma capela. E só depois, alguns anos depois, a gente entra já na história que vai se tornar uma catedral. Alguém sabe me dizer qual das igrejas de hoje aqui em Cajazeiras foi a primeira capela construída na Fazenda Cajazeiras? Hein, pessoal? Muito bem, Nicolas. É isso mesmo, a matriz. Tem gente que acha que é a catedral, né? Inclusive eu, quando o primeiro contato que eu tive com a história de Cajazeiras, eu achava também que era a catedral, mas não é. Inclusive, pela própria geografia, né, que a gente vê, a Praça da Matriz, a Igreja da Matriz, ela está ali nos arredores do Açude Grande, nos arredores do Leblon. Ela é o local mais próximo, então era ali, sim, foi ali que foi fundada a primeira capela, né, onde hoje é a Matriz, a primeira capela da comunidade de Cajazeiras. Então, eu vou começar aqui a falar... Oi, Emily. Os meus avós moram perto do Leblon. Como é? Os meus avós moram perto do Leblon. Ah, os seus avós moram perto do Leblon? Sim. Que interessante, Emily. Depois você devia perguntar para eles um pouco sobre a história de Cajazeiras, né? As pessoas mais antigas, já que você é daqui, provavelmente sua família também é daqui, então eles devem ter algum conhecimento, né, sobre a questão do desenvolvimento da cidade de Cajazeiras. Na verdade, não é toda a minha família que mora aqui. Mas esses seus avós que moram perto do Leblon, eles são de Cajazeiras? Sim. Então, existe uma grande probabilidade deles conhecerem um pouco sobre a história de Cajazeiras. Né? Bom, eu não fiz slide, porque eu esperei, né, que, devido à participação de Fagner, ele fosse trazer algumas apresentações de localidades e eu ia mesclando um pouco sobre a história. Então, a nossa aula hoje é praticamente uma roda de conversa. Eu vou falar um pouco sobre a história de Cajazeiras e vocês vão acrescentando com o conhecimento e as experiências de vocês, certo? Qualquer dúvida,
o empecilho, vocês podem avisar. Bom dia, Rails. Seja bem-vindo. Eu não tinha visto Rails. Não tinha visto Rails entrar. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui quem mais, que eu não vi entrar. Sejam todos bem-vindos. Bora lá. Como já foi mencionado, né? Cajazeiras, o próprio nome, ele tem origem na árvore cajazeiras, né? Do fruto da cajá. Bom dia, Ana Lívia. Seja bem-vinda. Do fruto da cajá, né? E aí, esse nome, né? O que vai dar o nome da fazenda e, posteriormente, vai se dar o nome do município. Bom dia, Yasmin, seja bem-vinda. Bom dia. E aí, voltando um pouquinho mais o disco, lá no processo de colonização, né, para quem lembra, a gente tinha a divisão dos estados por capitanias, né, vocês lembram? E aí, é só para vocês entenderem que a Paraíba, ela era uma capitania. E aí o território, que hoje é Cajazeiras, ele foi dado a um senhor chamado Luiz Antônio Lemos Brito. E aí depois foi passado, né, por Sesmaria, a Francisco Gomes Brito e José Rodrigo da Fonseca, que eram justamente essas terras banhadas pela Lagoa de Francisco, né? Antes não existia o açude, era uma lagoa. E aí, muitos anos depois, essa terra foi passada a Luiz Gomes de Albuquerque, e é exatamente nesse cara que começa as origens do nosso município. Inclusive, a gente tem, né, por sobrenome, uma família muito forte e arraigada nos sobrenomes dos oriundos de Cajazeiras, dos nativos de Cajazeiras, né, o nome Albuquerque. Então, esse nome, né, já é um nome que carrega um histórico de descendência, né, por governar essa parte do estado da Paraíba, que depois vai passar, né, Peraí. Tem alguma coisa apitando aqui. Deixa eu fechar aqui umas abas. Mas agora não tá aqui. Que depois vai passar para sua filha, Ana Francisca de Albuquerque, né? Que ela é conhecida como Mãe Aninha. E ele vai passar para ela, né? Quando ela se casa com Vital de Souza Rolim, que é outro sobrenome muito famoso entre os nativos de Cajazeiras, né? Rolim e Albuquerque. Tem um histórico, né, arraigado aí com a história de Cajazeiras. E aí, desse matrimônio, vai surgir, né, Inácio de Souza Rolim, que é justamente o padre Rolim, que ele nasce no dia 22 de agosto de 1800, e é justamente a data, né, a data escolhida para se comemorar os anos de Cajazeiras. E aí, posteriormente ao nascimento de Inácio, a família resolve construir uma casa, né? Um casarão, no sítio Cajazeiras, né? Próximo às redondezas da lagoa. E aí eles vão ver a necessidade de criar-se um açude. Bom dia, Maicon, seja bem-vindo. Pessoal, para quem entrou agora, a aula de hoje está funcionando mais ou menos como uma roda de conversa sobre a história de Cajazeiras, certo?
Voltando. E aí eles vão transformar o sítio em uma fazenda, né? Com criação de gado, uma comunidade, uma equipe que vão trabalhar nessas terras. E aí surge, né, na margem da construção desse rio, a famosa Casa Grande da Fazenda, que vai ser próximo ao açude grande. Há uma necessidade de se criar um açude justamente para abastecer a moradia, né, dessas pessoas, dessa comunidade, e também pela criação dos animais, pela criação de gado que tinha na fazenda. E aí, a comunidade, logo ali para quem já chegou, para quem costuma ir no Leblon, posterior ao tênis clube, né, a gente tem uma passarela. Não sei se vocês já foram ali. A gente tem uma passarela e você vindo de lá para cá, no caso, em direção ao tênis clube, vocês vão ver muitas casas grandes e antigas do lado esquerdo, né? Então, essas casas do lado esquerdo, elas formavam a comunidade daquela época. E aí, como eu já tinha mencionado, em 1915 a gente vai ter o problema da seca e a necessidade de ampliar esse açude. Bom dia, Isabelle, seja bem-vinda. Né? E aí a gente vê que há uma necessidade de ampliar esse açude. E é justamente nessa relação com a seca, nessa dificuldade desse período, que as pessoas elas vão desenvolver a necessidade de uma relação maior com o divino. E aí, Mãe Aninha vai ter a ideia de criar uma capela, né? Uma capela. E como ela era devota de Nossa Senhora da Piedade, então, essa santa ficou como padroeira dessa capela. Que depois, posteriormente, vai se tornar uma catedral, né? O que hoje é a igreja de Nossa Senhora de Fátima, ali na Matriz. E alguns anos depois, a gente vai ter o primeiro bispo, que é Dom Moisés Coelho. Só que, para além disso, a gente vai ver que é uma família muito grande, né? Mãe Aninha tem outros filhos, mas quem se destaca é o famoso Padre Rolim. Por quê? Porque Padre Rolim, ele vai para o Ceará, ele se forma na cidade do Crato, né? E quando ele volta com uma devoção maior e uma preocupação maior, de acordo com a história, né? Com o histórico de algumas coisas que são contadas, ele volta com uma preocupação maior, com a consciência das pessoas, e começam a investir na formação dessas pessoas, ou seja, ele vai criar uma escolinha, né? E aí, essa escolinha, aos poucos, ela vai crescendo, porque há uma necessidade, uma busca das pessoas, né, pela essa questão da formação. E aí, aos poucos, ela se muda para um prédio maior, e é onde ela vai ficar funcionando, que seria ali no atual Colégio Nossa Senhora de Lourdes, né? E aí, a escolinha, ela começa a gerar movimento dentro da comunidade. As pessoas, elas se formam, e vai gerando um movimento maior, uma fama maior. E aí, o que é que acontece? A escolinha, ela fica famosa e pessoas do Nordeste inteiro passam a vir para Cajazeiras para ir estudar aqui. E foi exatamente por essa eventualidade, né, por esse evento, que Cajazeiras ficou conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Porque foi justamente aqui no sertão onde pessoas de regiões variadas vinham
para poder estudar, se formar. Inclusive, Padre Cícero, que é o padroeiro da cidade do Juazeiro, no Ceará, ele foi uma das pessoas que veio para cá estudar com o Padre Rolim, né? E aí, em 1843, se desenvolve o que a gente chama de colégio, né? E aí, devido ao fluxo desse colégio, as pessoas, elas passavam a morar mais próximo, tinham a necessidade de morar mais próximo. Então, logo ali ao redor, onde é o atual Nossa Senhora de Lourdes, começou a se criar algumas casas, né? Aumentou-se os prédios, justamente pelo interesse das pessoas na escola. E aí, posterior a isso, a gente tem, juntamente ao crescimento das comunidades, a gente vê que Cajazeiras vai desenvolver também uma relação política. Por quê? Porque a cidade está desenvolvendo já uma comunidade, já um pensamento coletivo nas melhorias de determinado lugar, né? Então, o que é que acontece? Em Cajazeiras vai ser instalado o primeiro governo municipal, que, inclusive, quem vai se tornar o vereador-presidente é José Tomás de Albuquerque, né? Um outro padre que, inclusive, era vigário da capelinha criada por Mãe Aninha. Então, ele se torna o vereador-presidente. E aí, Cajazeiras, de acordo com alguns estudos, né, de alguns historiadores, antes mesmo disso, Cajazeiras já vivia uma movimentação política, já tinha, né, nos moradores a necessidade de um município autônomo, né? Porém, Cajazeiras era limitada pela representação da Câmara. E aí, né, dentro dessa representação estava o comandante Vital de Souza Rolim, que aí, posteriormente, na condição de vereador, ele vai, detalhe, ele é neto, né, Vital Rolim, ele é neto do fundador, neto de Padre Rolim. Ele instaura um projeto de lei para tornar Cajazeiras uma cidade, né? Gente, vocês estão ouvindo uma zoada? Aqui eu não tô escutando nada. Então, eu acho que é o meu fone. Então, posterior a isso, Cajazeiras vai se tornar uma vila, né? E dentro dessa vila, a gente vai ver alguns desdobramentos, né? Algumas brigas políticas, assassinato também, inclusive assassinato de uma figura, Leandro Soares, né? Justamente por essa questão política, e aí a gente vai ver o conflito também de liberais e conservadores, que foram alguns conflitos que fizeram parte dessa história de construção da cidade de Cajazeiras, né? E aí, posteriormente a isso, em 23 de novembro de 63, o projeto ele é aprovado e Cajazeiras é povoada como categoria de vila, né? Só que aí depois passa a se tornar município e, devido às suas relações econômicas, cresce enquanto cidade. E no decorrer dessa história, a gente tem, né, tanto um conflito aí em relação ao dia 22 e ao dia 23 de novembro. Só que, de acordo com o projeto de lei que foi aprovado, né, o vereador, na época, Geminiano de Souza,
estabeleceu o dia 22 de agosto, por conta do nascimento de Padre Rolim, para ser comemorado o feriado municipal da cidade de Cajazeiras. E aí, Lindeslânia perguntou em que ano, né? Deixa eu olhar aqui a pergunta de novo. Em que ano houve a construção da Catedral de Cajazeiras? A construção começa em 1915, que inclusive, né, na catedral, que hoje é a Igreja da Matriz, está enterrado nosso digníssimo Padre Rolim. E aí, pessoal, quais são as considerações de vocês em relação à história de Cajazeiras? Pessoal? Né, Vitória? A cidade que ensina o Paraíba a ler, né? Exatamente. Gente, no meu fone de ouvido tá com algum chiado. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado? Não, mas quando a senhora parou de falar aquela vez, eu escutei alguma coisa no fundo. Ó, tô escutando agora, tô escutando no fundo. Acho que o meu fone vai pifar. Mas, enfim, gente. Alguém tem alguma questão para apresentar? Alguma dúvida? Não. Emily, quer falar alguma coisa, Emily? Bia, Oi. você tava querendo saber mais ou menos por qual ano, o século a cidade de Cajazeira foi fundada? Em qual século? Mais ou menos em que ano ela foi fundada, já que ela tem 157 anos. Em 1963. Já era século XX. Pessoal, e sobre os locais de Cajazeiras? Vocês conseguiram... É o do Açude do Lebron, o que dá lá na escola, o centro, o shopping, essas coisas. Nicolas, com certeza tem. Mas hoje é uma pergunta que eu não posso lhe responder. Mas eu posso pesquisar e a gente construir uma aula sobre o chamegão. Vitória. Oi, Vitória. Depois tem que trazer a história do estadual. tá certo, eu trago junto com a história do chamegão. E vocês, que não são daqui, qual é a relação que vocês têm com Cajazeiras? Vocês conseguiram acompanhar, conforme eu ia falando, elencando os lugares na atualidade, vocês conseguiram acompanhar? Vitória, Oi, em que ano começou a primeira construção do primeiro cemitério de Cajazeiras? foi Lindeslânia que perguntou, foi? Foi eu mesmo. É outra coisa que eu também não sei lhe responder. Eu sou muito leiga na história de Cajazeiras, muito leiga mesmo. Eu sei ainda um pouco mais sobre a história da Paraíba, mas a especificidade de Cajazeiras, eu sou muito leiga. Mas eu posso pesquisar sobre essa questão e trazer para vocês.
Mas em relação à história de Cajazeiras que foi apresentada, ficou alguma dúvida? Mas de onde surgiu o interesse no cemitério, Lindeslânia? Porque nós estávamos discutindo aqui sobre. Foi a primeira pessoa que morreu, sei lá. É uma questão a se Mas pensar. o cemitério, Pesquisar. mas o cemitério faz parte de Cajazeiras sobre a história, né? Com certeza. Com certeza. Pessoal, comecem a colocar o nome de vocês completo e a turma no chat. Gente, é só eu e a Manuel que escutam um chiado alto. Ué, eu também estou escutando. Não, mas é um chiado Não, alto. Vitória, tá bom todo. Não, mulher, Não é que eu aqui tô não tá, escutando não. um chiado, é que eu tô escutando alguma coisa no fundo, assim, alguma coisa de fundo. Não é bem um chiado, é mais um barulho. Seu fone vai estourar, eu digo a você. Comprar outro fone. Ó, eu tô escutando alguma coisa aí de fundo, alguma coisa. Tem alguém falando aí junto com a senhora? Tem não. Tem os Aí, eu tô carros escutando. passando. Tem os carros passando, mas não é como a zoada que eu tô ouvindo, não. Eu não sei, parece um besouro, alguma coisa assim, um negócio. Eu não sei descrever, mas talvez seja meu fone. Se quase ninguém está ouvindo, né? Então talvez seja meu fone. Gente, a aula de hoje foi isso, certo? É o fone, Vitória, que não vai pegar mais. Maria Lucas. A aula de hoje foi isso. Eu peço para que quem faltou quinta-feira passada esteja nessa quinta-feira, né? Porque eu vou recapitular o conteúdo da aula passada, fazer uma breve revisão e vou dar o restante do conteúdo, certo? E Acabou a professora já? Acabou, mas espera eu terminar de falar. E a atividade vai ser sobre o conteúdo, né, da BNCC, que é o conteúdo que a gente está trabalhando, que é o imperialismo, e vai ter uma questão sobre a história de Cajazeiras. Então, desde já, eu agradeço a presença e a participação de vocês, e até quarta-feira nos veremos na aula de arte, né? Então, até quarta. Tchau, Vitória. Oi, alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém me chamou. Tchau, Carla. Vitória, Tchau,